Boa tarde para você que acompanha as redes sociais do Diário de Caratinga. Estamos ao vivo para falar sobre tudo que é sólido, o filme que está fazendo bastante sucesso aqui na cidade de Caratinga. Vamos conversar com o ator Humberto Martins, vamos conversar também com o diretor Márcio Heleno, saber tudo sobre esse projeto. Iniciando aqui com o Humberto Martins, falando como que está sendo essa experiência de gravar O Rei do Bicho, no filme Tudo que é Sólido em Caratinga, e fala também um pouco do personagem que é criado nesse estilo interior mineiro. Como que está sendo isso? Está sendo muito bacana, tá? Foi assim, para mim, primeiro visitar aqui a cidade, né? Foi uma experiência nova, não conhecia, já filmei e gravei para várias cidades de Minas Gerais, né? Até já comentei com o Márcio, mas em Caratinga, esse lado daqui ainda não, então é uma outra parte de Minas que eu passei a conhecer, achei muito interessante o povo, as pessoas, muito hospitaleira, né? Bacana, uma cidade muito bacana, muito bem organizada. Esse foi o primeiro assim, ponto assim, de chegada, né? Que me fez essa observação de sentir, né, esse calor, essa alegria do povo, né? O povo mineiro, né? O povo alegre, sempre tranquilo, manso, sorridente, né? Receptivo. E aí, a partir daí, vieram as filmagens, né? Achei bem tranquilo, bem orientado pela direção do Márcio, e no decorrer também, assim, me impressionou bastante a objetividade e a agilidade, a rapidez com que ele conclui as cenas, com que ele faz as cenas, né? Um pouco acostumado, claro, diferente de televisão, né? As cenas também são muito corridas, porque aquela coisa de indústria de novela, que não é o caso aqui, mas isso me chamou bastante a atenção, a equipe bem feliz, todo mundo muito alegre, muito tranquilo, trabalhando junto, assim, a evolução das cenas, isso me fez muito bem. Uma questão que eu observei e que me chamou a atenção e que me serve como referência, passou a ser uma referência de trato de set, de gravação entre todos, que eu sempre preservei e quis que tivessem sets assim de gravação com muita amizade, tranquilidade, respeito e carinho entre todos, né, que estão trabalhando, e é dessa forma que a gente vem conduzindo aí o filme. Humberto, queria que você falasse para a gente, né, o que mais chamou a sua atenção aí no roteiro desse filme que está sendo gravado aqui na cidade de Caratinga? Me chamou a atenção, né, toda a evolução do filme, né, do como ele vai se desenrolando para situações que leva a uma onda, né, de violência, né, por uma regra, vamos dizer assim, por uma regra já estabelecida, né, que tem dentro do poderio da personagem que eu represento, né, que é o Rei do Bicho, né, que acaba chegando até ele, né, de uma forma impactante de tentativa de tomar a sua posição dentro de um mercado existente de jogo, né, do jogo. Isso me chamou bastante atenção. Humberto, a gente chama atenção também para a caracterização do personagem. Você costuma falar em entrevistas que gosta de sair dessa coisa de galã, que geralmente as pessoas veem, fazer coisas diferentes. Foi assim em Alto da Compadecida e agora também em Tudo que é Sólido, não é isso? Acho que isso foi desde o início, né? Assim, como eu vim de escola de teatro e pratiquei muito teatro em escola de teatro, até mesmo mostra de teatro escola no Rio de Janeiro, no Teatro Dulcina. O meu primeiro personagem foi da peça de Jean Genet, né?
O Balcão, de Jean Genet. Jean Genet era um presidiário, né? Foi um autor preso, né? Naquelas épocas onde era proibido escrever certas coisas, né? Aí certas entidades governamentais ficavam em cima e prendiam esses grandes autores, como Máximo Gorki, né? Na Rússia, entre outros, que tiveram esse destino, né, por conta das coisas que escreviam relacionadas à vida, né, e que não era muito bem visto por eles, assim, compreendido que estavam alertando ou mostrando ao público, né, ao povo, que eram o grande Google da época, né, os escritores daquela época. Então, Jean Genet eu fiz através da escola que eu estudava, um personagem que foi criado. Eu estava muito doente, não pude participar da última montagem da peça de fim de ano, não queria perder o ano e fui assim encontrar a ordem médica mesmo, fazer esse personagem e pedir. Esse personagem não existia. E aí ali eu já estreiei fazendo uma caracterização. Ele falou: então você faz um mendigo da porta da cadeia, porque ele escrevia tudo que se passava na cadeia, ali na delegacia, né, ao entorno, né, quem era preso, a história de quem era preso e tal, do que acontecia por ali. Aí eu fiz assim, e aí isso me deu um alerta, me acendeu desde o início, sempre procurar criar tipos, né? E eu sempre fui muito fã de Chico Anísio, sabe? Desde a época do Chico City, eu gostava muito de ver o Chico Anísio e achava impressionante como ele construía tipos um diferente do outro, de forma a você até desconhecê-lo, sabe? Achar que não era ele, era outra pessoa. Isso desde quando comecei a estudar teatro, em escola de teatro, isso ficou em mim, tipo, poxa, que interessante. E foi uma das coisas que me chamou a atenção nessa profissão, para poder abraçá-la, que é o estudo do ser humano e das suas complexidades, e que acho que você observando, né, o seu entorno, há vários tipos de pessoas diferentes, de características diferentes, de modo de ser, de falar, entre outras coisas mais, né, características físicas. E isso foi uma coisa que ficou em mim. E eu pensei, bom, vou tentar fazer isso nos personagens que eu tiver, quando profissional já aprovado, já. Aí tentei, e isso veio dando certo, né? Na contraditoriedade de alguns diretores de TV, que muitas vezes pediam: poxa, faz você mesmo, faz com a sua voz normal, e faz assim e tal. Eu falava: olha, eu pesquisei, esse personagem tem essa característica, ele pode ser feito assim, ele pode ser as duas coisas. Ele pode ser uma pessoa interessante, como galã, né, que eles chamam, né? Então eu sempre fugi um pouco disso, mas alguns personagens não tem como. Esse é muito, dá perfeitamente para fazer quando eu fiz a leitura. E aí tentei também e acho que cheguei a uma caracterização, assim, trabalhando mais em casa, né? No meu dever de casa lá sozinho que eu fico, né? Procurando meu espaço, né? A gente fala sozinho, levanto, ando, gesticulo, vou no espelho ver como ficou a expressão. Assim é que eu vou construindo, né? Cada um tem um jeito, e eu também não gosto de ficar muito no mesmo. E acho que isso é muito importante, porque isso abre um leque, né, de possibilidades para um ator. Você não fica somente preso e eu via que essa era uma das grandes barreiras, desde novo, assim, para atores terem mais convocações, né, para serem mais chamados para trabalhos. E eu queria ampliar, assim, a minha possibilidade de trabalhar em outros temas que fosse, né, assim, diferentes do meu physique de rôle natural, visto, e sujar um pouco isso, eu chamo assim dizer, né, uma sujadazinha nele com um modo de ser diferente. Então a gente pesquisa a região e tal, e de acordo com o contexto a gente cria o que se é permitido. Também não se é permitido muito, alguns não dão,
outros como o do Alto Tempo se caracteriza bastante. E, inclusive o Guel já havia me chamado para fazer, porque já sabia dessa minha característica, e falou, eu preciso que caracterize, que faça uma coisa assim, topa, então, que eu vou pintar ele de tinta forte mesmo, assim. Falei, vamos lá. Então, esse aqui tem o mesmo viés, assim, de composição, né? Só que não tem o mesmo tom do outro, é diferente. Humberto, nesse filme nós estamos tendo a participação, né, de vários moradores aqui de Caratinga, da região. É importante essa oportunidade para essas pessoas? Claro. Acho isso maravilhoso, louvável. Não só isso, como eu sou a favor de que tenha assim, projetos locais com incentivos de produtoras locais, até mesmo das emissoras aqui, repetidoras locais. Houve até no passado, eu fiz do Reinaldo Burri, que Deus o tenha, que eu fiz uma iniciativa de um projeto desse na Bahia, que chama, vocês podem pesquisar, Danada de Sabida. Foi uma primeira tentativa da TV Globo de fazer um projeto desse, e nós fizemos lá na região. Há muito tempo, era muito novo, na Bahia, e nós fizemos um especial, assim, né, como se fosse não um seriado, mas um especial, que é como se fosse um filme da TV, de uma história local, só com atores locais. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso só engrandece a nossa indústria, o lugar, o estado, a cidade e as possibilidades para trabalhos na área artística, na audiovisual. Deixa você, assim, né? Eu acho que sou suspeito e acho que eles são suspeitos para ser falado, né? Porque Minas e Bahia e o Nordeste, eles têm já na veia o talento, né? Já da expressão artística, né? Desde o barroco aqui, né? Da época de Aleijadinho e tal, dos entalhes em madeira e dos artistas, né? Da época da Inconfidência, né? Gonzaga, né? Os grandes poetas, né? Então, Minas já tem uma veia muito cultural, artística, e o mineiro já é muito expansivo, né? Já é bem assim. Isso é um dos fatores que já facilita bastante para a pessoa que é introspectiva ou não tem esse contato, não tem essa possibilidade de ter essa genética criada de algum tempo, né? Para poder alcançar, aí acho que já está um passo muito à frente, assim. O pessoal de Minas, assim como o pessoal lá do Nordeste, da Bahia, eu vejo também esses dois estados assim, bem à frente, dentro do caráter que se diz respeito de talentos. Como está sendo o processo de construção do vilão do filme, Tudo que é Sólido? Teve um processo inicial, que foi o que eu falei, né, que teve em casa a visualização do personagem, a gente trabalhar com a imaginação, para a imaginação trazer a criatividade, o contexto todo do texto do André e do Márcio, que traz a gente abre a janela de visualização dessa imaginação, que nós devemos trabalhar com a imaginação o tempo inteiro. Então, guiado pelo que é o roteiro, teve o que eu visualizei do personagem, graças a Deus, o que eu montei para o personagem bateu exatamente com o Márcio, que eu falei, valeu. Aí fiz um pouco para ele no camarim, assim, ele, maravilha, isso aí, tá, aí criei esse tipo aí, para deixar ele mais assim. Então, quer dizer, teve o primeiro processo, que é o estrutural dele, né, dentro de casa, do trabalho solitário, né, o nosso dever de casa, e aí depois ele se dá continuidade, porque ele não para nunca. Aí já é no set, na direção, com a direção do diretor, do Márcio,
ele vai tomando outra forma mais elaborada, mais definitiva, com relação até mesmo a uma distância que ele tem que andar, aonde ele tem que parar, para onde ele vai ter que olhar. Aí vão sendo criados novos elementos, novos arquétipos que tem, o elemento da arma, o elemento do chapéu, o elemento de outras coisas, como tirar, como gesticular, como sentir aquele momento que o diretor cria, que existe alguma agilidade, ou pausas, ou isso, aquilo, aí é eu chamo de a lapidação, né? Para poder a gente concluir uma cena. Márcio, e você como diretor desse filme, como você avalia essa trama? Então, esse projeto ele tem assim, né, já tem um tempo de maturação bem longo, né? Assim, com o André Regal e eu, nós ficamos durante uns 2 anos aí no processo de desenvolvimento desse roteiro. E assim, nós tivemos assim, um processo, né, de escolha dos atores, nós fizemos uma seleção de elenco relativamente grande aqui na região para a gente achar esses talentos, né, essas pessoas que iriam compor também esse filme. Nós tínhamos alguns nomes, né, que esses nomes foram chegando. Humberto foi um dos nomes que a gente já tinha, né, que nós tínhamos alguns personagens que eram tipológicos, né, como o Humberto citou aqui, e nós fomos encontrando essas pessoas para fazer. E depois o restante nós fomos fazendo esse cast. Então eu acho que o roteiro ele foi amadurecendo, a história ela vai amadurecendo conforme a gente vai escalando as pessoas, porque eu costumo dizer o seguinte, que o cinema ele é assim, uma arte assim, nativamente coletiva, né? Então essa história ela vai se criando nesse processo, né? Aí começa o roteiro, e o roteiro ele vai tomando forma, e aí vão chegando as pessoas ali para emprestar um pouco da voz, né? Emprestar a voz, emprestar o corpo para esses personagens, e aí a história ela vai tomando forma, né? E assim, eu tive assim algumas experiências bem interessantes, né? Assim, estou contextualizando aqui só para vocês entenderem como é que a coisa ela vai, né? A minha metodologia de direção é muito, como é que eu vou dizer, flexível, porque eu gosto de sentir a coisa no momento, eu gosto de ver a forma como a história vai se formando, né? Dentro da locação, com a caracterização, e aí a gente vai se organizando. Mas, assim, quando eu tive a experiência com os atores, que foi o Eric, por exemplo, que veio de Lajinha, que ele chegou caracterizado, assim, eu tive assim, um grande baque, por exemplo, porque assim, quando eu vi o Eric, eu fui assim, caracterizado, eu fiquei impactado, porque assim, esse personagem do Eric, por exemplo, ele era um personagem que eu tinha muito, eu prezava muito por ele, né? E aí ele vi caracterizado e tal, eu falei assim, caraca, bicho, era isso. Ele entendeu perfeitamente. E aí depois eu vi o Humberto, né? Foi num segundo momento, quando ele chegou, foi fazer o teste com o figurino, e assim, aí ele já chegou assim, né, com o Rei do Bicho, que a gente tinha conversado algumas vezes, né, online, e aí quando ele chegou, né, já chegou assim, meio com o Rei do Bicho e tal, assim, eu falei, caramba, entendeu perfeitamente o que a gente tinha buscado passar ali no roteiro, né, e aí a partir disso, a gente foi gravando as cenas, né, para vocês terem ideia, assim, de como a gente é impactado, né, como a história é impactada por diversos fatores, como a locação, como a presença das pessoas ali, dos atores que vão, né, dar forma, que assim, a gente tinha uma cena, estou reescrevendo uma cena, né, até comentei com o Beto ali, por causa da personagem do Rei do Bicho, sabe? Então assim, é uma coisa que ela não é, assim, a minha metodologia de direção não é travada, ela assim, é fluida, assim, a gente vai, né, sabe, vai tomando forma à medida que as pessoas elas vão, né, vão se aproximando, elas vão se tornando forma dessa história, então eu acho muito importante. Mas só para as pessoas entenderem, muitos estão perguntando, agora está no momento de gravação. Aí perguntam, quando vai ter o filme? Quando vai ter? Como funciona isso, né? Porque tem etapas, para as pessoas entenderem. Então, é um processo bem complexo, né? Nós tivemos, assim, como você tem o André Regal, nós ficamos uns 2 anos escrevendo roteiro. E aí a gente tem todo aquele processo de captação, tem uma série de processos aí para a gente conseguir fazer o filme funcionar. E agora nós estamos assim, no meio da produção, né, que vai até por volta do dia 3 de fevereiro, e a partir disso a gente já vai passar o material para montagem. Aí vai para montagem, vai para a finalização, tem correção de cor, pós-produção de áudio, processo a gente espera ter um primeiro corte por volta de setembro. Mas entre isso e o lançamento, a gente já tem alguns ajustes, né, com distribuidora, com plataformas, para a gente ter uma data específica
sobre quando esse filme vai ser lançado específico. Então, a gente não tem uma data, vai ser lançado em dezembro desse ano, ou em janeiro do ano que vem, ou em julho do ano que vem. A gente não tem essa data ainda, né, porque depende de alguns fatores, mas a gente espera assim, dar uma publicidade, né, espera que tenha aí um impacto bem legal, aí, tanto para a região quanto para o cinema nacional, a partir desse filme. As cenas estão sendo gravadas em Caratinga, quais outros locais? Então nós estamos gravando em Caratinga, né, nós gravamos em Bom Jesus, Galho, nós gravamos em Ipatinga, nós gravamos em Guaporanga, nós gravamos em várias cidades da nossa região. Uma grande estrutura foi preparada para esse contexto, não é isso, Marcos? Fala para a gente um pouquinho dessa estrutura. Então, a gente tem assim, uma estrutura, produzir cinema assim, é bem complexo, então a gente tem todo um processo ali, tanto de pessoas quanto de material, né, equipamento, né, de pessoas, de vários técnicos que vieram de vários estados para compor esse projeto. E assim, é um processo complexo, né? A gente tem assim, toda uma logística ali para organizar tanto hospedagem, tanto, né, transporte, né, a infraestrutura de cada locação. Então assim, a gente tem assim, é um processo assim, muito complexo. Então a gente tem uma equipe muito grande ali que está ali, né, cuidando dos detalhes para organizar cada coisa, assim, mas é uma estrutura bem grande assim, para se fazer organizar. E para que o público entenda, esse projeto também é custeado, né, pela lei Paulo Gustavo. Né? Fala para a gente como é que foi para conseguir chegar até esse projeto. Então, assim, também é um processo complexo, né, porque a partir do momento que você tem um roteiro na mão, você tem aquele processo de captação de recursos, né, então assim, foi um processo bem longo. A gente assim, contou com o apoio do município de Caratinga, né, a gente conseguiu captar ali parte do recurso na Lei Paulo Gustavo do município de Caratinga, e o restante foi captado pelo Estado de Minas Gerais, né, pela Lei Paulo Gustavo estadual. Então, assim, a gente montou primeiro um núcleo, né, que, assim, o primeiro núcleo era André Regal e eu, e a gente foi convidando pessoas ali para se juntarem a esse processo, e aí a gente conseguiu elaborar um projeto, assim, só a confecção do projeto demorou por volta de 50 dias para se fazer. Então, assim, a gente, graças a Deus, nós fomos aprovados, né, no Estado a gente ficou em terceiro lugar, eram 10 vagas, então assim, a gente ficou muito feliz, né, porque o Estado tinha cotas para produtoras do interior, mas nós conseguimos ficar em terceiro lugar assim, do Estado inteiro, então a gente nem precisou entrar pelas costas, foi um feito bem interessante. Márcio, esse filme está sendo gravado em vários locais em Caratinga. Fala alguns desses locais. Então, nós gravamos assim, em vários, né? Em vários, assim, nós gravamos assim, em locais mais remotos, zona rural, né? Nós gravamos em espaços, né? Em bares, né? A gente gravou no Drink Night, nós gravamos no escritório, nós estamos gravando nas ruas, né? Assim, são vários espaços, em locações, por exemplo, casas, que a gente adapta as casas para que sirvam de locações, né? A gente loca esses espaços, a gente faz parcerias. A gente precisa, por exemplo, de uma casa, vou dar um exemplo, uma casa que ela tem, são 2 apartamentos, né? E aí a gente teve que, por exemplo, locar o apartamento da frente, depois locar o apartamento de trás, para que a gente conseguisse fazer. Então tem todo aquele processo de negociação, assim, né? Porque a gente tem que bater certinho a locação com, mais ou menos com a descrição do roteiro, né? Com a estética do filme que a gente espera. E assim, tem muitas casas que a gente locou e tem muitos espaços que a gente está rodando, né? Bares, assim, espaço urbano, ruas e zona rural. Nós agradecemos aí ao Humberto e também ao Márcio pela participação conosco. Continue em nossas redes sociais. Humberto, eu queria que você fizesse um convite para todos acompanharem, né? Prestigiar esse talento. Deixe sua mensagem para todos. Com certeza. Espero que vocês assistam tudo que é sólido. E é um filme muito interessante. Muito bem escrito, muito bem solucionado, tem uma vertente de similaridade com certas coisas aqui, né, da vivência, né, da região, do passado, entre os personagens, as características, e é um filme que é quase quase um bang-bang assim, dos interiores. Muito interessante de ver, tem muita cena de ação, tem cenas de emoções, tem cenas de traição, de amor, é um filme muito completo, é muito interessante ver. Então aí acredito que depois da finalização, que você tinha falado em fevereiro, talvez final do ano, ou início do ano de 2026, aí fiquem atentos aí, assistam, venham assistir tudo que é sólido, de Márcio Heleno, direção,
muito interessante. E conferir ali o trabalho do Rei do Bicho ali.